E o que Deus colocou no meu coração eu vou compartilhar com você. O tema da nossa mensagem é o amor de Deus em nós. João capítulo 13, versos 34 e 35. Palavras do Senhor Jesus que dizem assim: Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Essas palavras o Senhor Jesus deixou para nós, discípulos. E Ele disse que a marca do discipulado é o amor. A marca do discípulo é o amor. A marca da igreja é o amor. Agora, Jesus também ensinou para a gente em Mateus 24, verso 12, falando do fim, falando do tempo do crescimento do erro, do pecado, da iniquidade, da transgressão. O Senhor Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Contraste enorme, né? Vamos repetir João capítulo 13, versos 34 e 35. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. A verdade, queridos, é que esta enxurrada de iniquidade, de transgressão, aquilo que era errado algum tempo atrás, não é mais. Nós estamos aceitando o erro, nós estamos engolindo transgressões, nós estamos engolindo a iniquidade, e ela está nos engolindo. E o resultado disso é a perda, é o esfriamento do amor. E nós sabemos que sem amor a gente não vive. Há hoje uma falta tremenda de amor em várias áreas. Eu citaria algumas: o amor pelas pessoas em geral, o amor dentro da família. O que está acontecendo? O amor pela igreja, amor pela obra de Deus na terra. Isso tudo está faltando. Se a gente pensar, por exemplo, no amor pelas pessoas, de um modo geral, a gente poderia dizer, por exemplo, o que é que está acontecendo conosco que já não respeitamos mais ninguém? Por exemplo, há uma falta de respeito pelo espaço do outro, pela limpeza do local, pelo ambiente onde o outro está. Haja vista, por exemplo, quando você vai estacionar, não é? Tem 2 vagas. A pessoa para no meio. Nunca aconteceu isso com vocês, não? E a pergunta que a gente faz é: o que é que passa na cabeça desse ser humano que para no meio? E ele estraga uma e a outra, e só ele fica ali. Isso não acontece com a gente, será? Pense um pouco. Isso é falta de amor. Isso é falta de respeito. Amor e respeito andam juntos. A gente não respeita mais a família. Falta amor dentro de casa. Eu brinquei essa questão das festas, mas na verdade é uma brincadeira meio azeda, porque acontece. A ceia do Natal, que deveria ser linda, maravilhosa, muitas vezes é um momento em que as farpas começam a se levantar, não é assim? Palavras, discussões, amarguras, falta de amor pelos diferentes da nossa família. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo pensa igual. Falta do amor que aproxima, falta de diálogo. Você já percebeu como as famílias estão ficando cada vez mais silenciosas? E não adianta a gente culpar celular, internet, essas coisas aí atrapalham. Mas não é isso que é a razão. A razão é que praticamente as pessoas já não querem mais conviver umas com as outras.
E nós estamos uma pessoa em frente à outra, falando de terceiros. Daí que entra o fofoca book, não é assim? Porque o Facebook nada mais é. Aliás, deixa eu falar aqui, fazer aqui uma. Não vai adiantar nada que eu vou falar também, mas é só para a gente pensar um pouquinho, né? Você já viu que a coisa mais desagradável do mundo é quando você visita uma pessoa e a pessoa resolve mostrar o álbum de fotografia da família dela? Não existe nada mais distante da gente, não é verdade? Esse daqui é meu tio, já morreu. E essa aqui é minha tia, mas tinha um cachorro. E você fica ali assim, beleza, hein? Cachorro da tia. Esse aqui é o dia do meu casamento. Você só conhece a pessoa e o casal, né? Aí começa a falar do tio, da tia, do vô, da avó, não sei o quê. É a mesma coisa no Facebook, né? Aí o pessoal coloca aquelas fotografias, e hoje esse troço de selfie. Aliás, agora inventaram uma vara. Com todo respeito, vocês estão rindo é porque vocês já devem ter comprado, não é possível. É um negócio estranho. Aí o cara fica assim, ó. Sai todo mundo assim, uma mãozinha para frente, uma vara na frente, e você vendo o povo, todo mundo, e outra coisa, fazendo careta. Eu não sei qual é o objetivo, botar a língua para fora, mas deve ser uma coisa, deve ser algum código, alguma coisa assim. Mas no fundo, sabe o que é que a gente está falando? A gente está falando assim, a gente só gosta de manter uma distância. A gente não conversa, a gente não quer conversa. Amor pela igreja, como falta amor pela igreja? A igreja hoje é um lugar que você vai passear. E aquela integração, a atitude de respeito pela comunidade, pelos irmãos e pelas irmãs. Outro dia um querido irmão voluntário aqui no estacionamento, a hora que eu estava chegando ele estava verde, vermelho, azul, amarelo. Eu falei, o que está acontecendo? Ele disse, mas é que tem gente aqui, pastor, que é brincadeira, o povo não respeita. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, a pessoa parou onde não deveria ter parado. Eu cheguei lá e falei, irmão, não pode parar aqui, por favor, aqui é passagem de carro, passagem de gente. Eu vou parar aqui porque eu pago o dízimo. E dá licença porque eu vou louvar a Deus. Eu não entendo o que é isso. Como é que vai louvar a Deus? De que jeito? Vai chegar aqui e vai fazer o quê? Falta de amor pela comunidade, pela igreja. Entender que a pessoa está ali de coletinho. Sabe o que significa aquele coletinho? Significa que aquela pessoa está dizendo assim, eu não ganho nada por fazer isso. Estou fazendo por amor. Separei meu tempo, separei a minha energia para servir você. Respeito, amor, agradecimento. Ninguém mais fala obrigado para ninguém. A pessoa dá um copo de água para o outro, outra pessoa olha assim, toma água, entrega. Mas a pessoa não veio te oferecer. Ninguém está ligando para mais ninguém. Falta de integração, falta de membresia consciente. Gente, sabe o que é membresia? Sabe o que é ser membro de uma igreja? Significa você dizer assim, eu escolhi ser parte desta comunidade. Isso que é membresia. Membresia não é ata, membresia não é assembleia, isso tudo é resultado, é consequência, necessidade e dever. Mas ser membro de uma igreja significa, eu escolhi fazer parte desse povo. Falta amor, falta desejo de compartilhar alegria. Compartilhar as coisas que estão, compartilhar necessidades também. Falta de amor pela obra de Deus e pelo Deus eterno da obra, né? Mas falta de amor pela obra. A gente fala em missões e graças a Deus que essa igreja mantém acesa a chama de missões, mas será que a gente ama realmente as pessoas? E é por isso que a gente quer ser missionário, ou que a gente quer enviar missionários, que a gente quer sustentar missionários. Por exemplo, talvez você não pensasse duas vezes se você recebesse um desafio da sua empresa para agora no mês de fevereiro mudar para um outro país para ganhar 2, 3 vezes mais. Talvez você nem pensasse, sabe que beleza, gente, que coisa boa. Vamos aproveitar que está uma situação meio complicada aqui no Brasil, vou embora.
Aí o Deus Todo-Poderoso, o Eterno Senhor, chama o seu filho para a obra missionária, ou chama você e diz assim: eu gostaria de ver você naquela obra, eu gostaria que você mudasse para tal lugar e fosse uma bênção ali, uma luz ali. Você faria isso? Deixe-me falar um pouquinho sobre o que não é amor. Você promete que você vai prestar atenção? Tá bom? Isso é muito sério, tá? Número 1. Não é amor querer que o outro seja como eu sou. A gente gosta de amar, ou a gente diz que isso é amor, a gente gosta de amar os iguais. Não é amor querer que o outro faça o que eu faço. Não é amor deixar de respeitar as decisões do outro porque eu não as aceito. Não é amor tratar as pessoas com diferença porque elas são diferentes de nós, agem de modo diferente, pensam de modo diferente e têm gostos diferentes. Não é amor sufocar o outro com as nossas ideias sobre a vida. Não é amor quando fazemos diferença entre pessoas por gostos pessoais. E não é amor amar apenas os que nos amam. Isso é retribuição. O que é esse amor de Deus e como é que a gente deve amar? Em Lucas capítulo 6, versos 27 a 36, diz assim, Lucas 6, 27 a 36. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Vamos parar aqui um minutinho, só um minutinho. Gostaram, gente? Primeiro domingo do ano. A gente trazer uma palavra assim, né? Amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. É esse nível de amor que o Senhor Jesus está esperando a igreja determinar nessa terra, ou seja, exercer de forma determinante. É esse tipo de amor que eu e você precisamos exercer na terra para mantermos o testemunho da igreja. A continuação do texto diz assim: desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente os que os amam, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isto, porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. O que vocês acharam desse texto? É tipo do texto que a gente leu uma vez só na vida, não é? A gente não quer mais ler de volta. Você fala, eu vou ler um negócio desse que eu vou me sentir culpado. Mas na verdade, o que é que o Senhor Jesus está ensinando aqui para a gente, irmãos? Ele está ensinando para a gente que o verdadeiro amor
tem a ver com sacrifício, com dádiva de vida. Ele está ensinando para a gente que o verdadeiro amor tem a ver com uma entrega que não existe nessa terra. Ele disse, olha, se você apenas fizer o bem para aqueles que te fazem o bem, você só está retribuindo. Por isso que um dia Jesus disse, o dia que você fizer um jantar, convida alguém que não pode te dar um jantar de volta. O que é isso? É amor. E a Bíblia diz, porque o Senhor é bom até para com os ingratos e maus. Agora, como é que os ingratos e maus ficarão sabendo que Deus é bom para com eles? Através de quem que vocês acham? Da igreja. O que a Bíblia fala a respeito do amor verdadeiro, o amor ágape? Vocês conhecem esse texto, 1 Coríntios capítulo 13. A partir do verso 4, diz assim nessa tradução, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste. Porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência, o amor é eterno. Esse amor é o amor ágape. Esse amor é o amor de Deus por nós. E é esse amor que Deus derramou em nossos corações. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, que Deus derramou o seu amor em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, aquele que crê no Senhor Jesus e a Ele lhe deu a vida, entregou a sua vida a Cristo, essa pessoa recebe de graça o amor de Deus. O que eu e você devemos fazer? Administrar esse amor, viver esse amor, praticar esse amor, exercer esse amor. 4 aspectos dentro desse texto que a gente leu. Primeiro, paciência. Quantos casados nós temos aqui? Levantem a mão. Maridos primeiro, desculpa as mulheres. Os homens, bastante mãozinha casada. Que beleza. Paciência, meu jovem. Quantas mulheres tem aqui? O conselho para as mulheres é um pouco diferente. Paciência, minha irmã. Entendeu? Paciência. O amor é paciente. A Bíblia diz que o amor é aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paciência. Um segundo aspecto que tem dentro desse texto é a bondade, o altruísmo. Sem grosseria, diz o texto, sem mágoas, alegria pela vida do outro. Como é gostoso quando você conta uma coisa que está acontecendo com você e a outra pessoa se alegra, não fica com inveja, não fecha a cara, fica feliz. Esse período agora assim, né? E aí, saiu de férias? Saí. Para onde você foi? Miami. Alegre-se com as pessoas. A Bíblia diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Terceiro, humildade. Não é sentimento de autopromoção. A Bíblia diz que o amor não é vaidoso, o amor não se ufana e nem se ensoberbece. O amor é humilde, é um coração humilde, um relacionamento humilde. Quem ama sabe qual é o seu lugar. E em quarto lugar, perseverança. O amor jamais acaba, o amor é eterno, o amor é para sempre. Quem ama não desiste. Vamos aplicar isso um pouquinho. E eu vou te dar uma frase e um texto da Bíblia. E assim a gente vai partindo para o tempo de oração. Vamos lá? Podemos? Número 1. O amor tem poder curativo. Provérbios 10:12 diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre todas as transgressões. Eu me lembro de um rapaz, muitos anos atrás, eu era um jovem pastor, e ele chegou para mim e disse: pastor, eu estou entregando minha vida agora para Jesus, eu sou filho de pastor, mas eu me desviei, vivi uma vida estranha, etc, etc. Eu tenho 2 filhas, 2 meninas.
Pastor, eu tratei muito mal minhas meninas. Pastor, eu fiz muita coisa errada. E agora eu sei que as minhas filhas devem ter raiva de mim ou coisa parecida. Tratei mal a mãe delas e assim por diante. Mas agora eu entreguei minha vida para Cristo. Eu quero viver uma vida séria. O que eu faço? E eu me lembrei desse texto. O amor encobre multidão de transgressões. Eu disse, a primeira coisa que você vai fazer é sentar com as duas meninas, não importa a idade, elas eram bem pequenas, não importa a idade, sente com as duas e diga para elas, papai errou, aquilo que eu fazia estava errado, aquilo que eu agia assim estava errado, aquela ação estava errada, eu quero te pedir perdão, vocês perdoam o papai, em nome de Jesus, porque eu amo vocês, e aí mostre o seu amor, e viva esse amor. E anos se passaram e a gente viu a graça de Deus na vida daquela família. O amor é curativo. Segundo lugar, o amor fornece a base para qualquer relacionamento saudável. Romanos 12, versos 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia, sem duas caras, sem falsidade. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse amor é o amor que é a base de qualquer relacionamento saudável, seja o relacionamento dentro da família ou fora da família. Amar é entregar o seu coração, tratar bem, pensar bem. Terceiro, o amor é uma dívida que todos nós temos em relação ao próximo. Romanos capítulo 13, versos 8 a 10 dizem assim as palavras de Paulo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em outras palavras, se nós não amamos, nós estamos pecando. Se nós não amamos, nós não estamos vivendo a vida de um nascido de novo, de uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Se nós não amamos, nós não estamos cumprindo o mandamento do Senhor. Dos 10 mandamentos que nós temos ali em Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos, nós temos 4 que são verticais. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Do 5º em diante, são mandamentos horizontais. São mandamentos que tratam do relacionamento entre nós. Por isso o Senhor Jesus disse, olha, tem 2 mandamentos. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, quem ama a Deus não quer pecar contra Deus. Quem ama a Deus com todo o coração quer viver para Ele, quer andar com Ele, quer fazer a vontade dEle. Quem ama o próximo não quer o mal do próximo. Por isso não vai matar, não vai cobiçar, não vai destruir, não vai adulterar, não vai estragar a família dos outros. Amor verdadeiro. Eu sempre digo para os homens, se você ama de verdade a sua esposa, ou a sua namorada, a sua noiva, se você ama de verdade, jamais você vai tocar um dedo nela. Jamais você vai utilizar de violência. Se você ama seu filho, a sua filha, você não vai utilizar violência. Disciplina é uma coisa, violência é outra. É loucura, é insanidade esse povo que diz assim: eu amo tanto você, que você, se você não quer ser minha, não será de ninguém. É insanidade, é loucura. A pessoa está absolutamente fora de si. Porque o amor, ele é uma entrega.
Em quarto lugar, o amor vê a necessidade do outro, mesmo quando você não aceita a necessidade do outro ou você não entenda a necessidade do outro. Romanos capítulo 14, presta atenção nesse texto, dos versos 13 ao 18, dizem assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é em si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vocês estão aplicando aí, né? É sério, não é? Quem ama quer o melhor para o outro, mas não oprime o outro. Num outro momento, nesse mesmo texto, Paulo diz assim: se comer carne escandaliza teu irmão, deixa de comer carne, pelo menos na frente dele. Deixa de comer carne. Por quê? Porque o seu relacionamento com aquela pessoa é mais importante do que a carne que você deixará de comer. Certo? Eu conheço pessoas que são vegetarianas. E daí? Qual o problema? Tem gente que gosta bastante de carne. E daí? Qual o problema? Não. A pessoa vai morrer. Vai entupir. As veias vão entupir e ela vai explodir. Capaz de você morrer antes dela. Mas a gente não tem que cuidar, pastor. Cuida da sua vida. Já é um grande serviço que você faz para a humanidade. Cuide da sua vida. Não, mas a gente ama. Ama, mas não quer oprimir ninguém. Ore. Mas eu vou orar? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore. Maridão está bebendo igual uma coisa. Ore. Você já percebeu que não adianta reclamar, não adianta? Ô bem, de novo. Aí ele pega e fala assim, e abre outra. Então, ore. Se você ama alguém, ore por esse alguém. A Bíblia diz que a gente deve orar pelo inimigo, quanto mais pelo marido, quanto mais pela esposa, quanto mais pelos filhos, quanto mais pelos queridos, quanto mais pela nossa casa. Aprenda a colocar na presença de Deus. Paulo diz para Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Paulo disse durante a ceia, quando ele estava explicando sobre a ceia, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Você vai examinar a sua vida, o seu coração. Nossa, pastor, que mensagem. Olha, eu queria que meu marido estivesse aqui. Não, é você quem está aqui. Deus quer falar com você. Pare de ficar julgando os outros. Pare de ficar descortinando a vida dos outros. Pare de ficar tentando resolver o problema dos outros. Preste atenção, as trevas não ficam em pé, não permanecem diante do amor verdadeiro. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim, Ele nos libertou, falando de Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Percebeu? Amor está de um lado, trevas do outro.
Acho que eu já contei aqui, mas uma experiência que foi muito impactante na minha vida. Eu estava pregando uma igreja onde eu era pastor. E alguém chegou para mim e disse assim, durante a mensagem, veio uma pessoa assim, pastor, por favor. A pessoa veio e falou, pois não, um minutinho, gente. O que foi? Pastor, o menino lá está endemoniado, está uma dificuldade, a gente está expulsando e não adianta, por favor, venha. Era um ambiente grande, vamos imaginar que fosse aqui, eu estava pregando, e vamos imaginar que ele estivesse ali no estacionamento. Eu disse, um minutinho, eu vou terminar de pregar. Terminei de pregar, chamei uma pessoa e disse, termina o culto aqui que eu vou lá ver o que está acontecendo. E eu fui andando, um lugar meio escuro ainda, né? É noite, lugar meio escuro. E eu fui andando e orando. Eu sabia quem era um jovem, eu já tinha aconselhado aquele menino, eu sabia no que ele estava metido. Eu disse, Senhor, tem misericórdia desse rapaz. E fui orando por ele. Fui assim, orando, não corri, fui devagar para dar tempo para preparar meu coração para aquele momento. E fui chegando, mas a hora que eu fui chegando, eu estava mais ou menos uns 10 metros do menino. Entrou dentro de mim um amor tão grande por aquele rapaz, mas tão grande, era maior do que eu poderia expressar. E eu olhei para ele e fui andando, e aquele amor era tão grande, eu não disse uma palavra. Era o amor de Deus me levando perto daquele jovem, e a hora que ele olhou para mim, ele estava lá fazendo as tapafurdices dele, lá, os demônios dentro dele, não é? Ele mesmo, coitado, estava sofrendo com aquilo. A hora que os olhos dele repousaram nos meus olhos, a gente conseguiu se olhar, eu não disse uma palavra. Havia tanto amor que os demônios saíram daquele jovem. Imediatamente, ele caiu no chão, começou a chorar. Pastor, me ajude, por favor, me ajude. Eu cheguei, abracei, orei com ele, depois aconselhamos, etc. Queridos, eu não disse uma palavra. Mas, nossa, que poder. Gente, o poder é do amor de Deus. Eu já sabia quem era o menino, eu já sabia o que ele já tinha feito, eu já sabia que era meio cabeçudo. Eu poderia chegar lá com a minha, né, sabedoria humana, né, e dizer assim, de novo, meu jovem, você já sabe que o negócio é feio. Não. O amor expulsa as trevas. Creia nisso. Creia nisso. Quando você chegar hoje em casa, ame as pessoas que estarão ali recebendo você. O amor é a resposta do cristão à perseguição. Mateus 5,44 diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós estamos diante de perseguição. Alguns irmãos nossos estão sofrendo e morrendo, agora mesmo em algum lugar do mundo. Mas nós sofremos também uma perseguição velada aqui no Brasil. Sofremos um tipo de pressão. E a Bíblia diz, ame os seus inimigos e ore por eles. E eu terminaria dizendo o seguinte, o amor, ele não é bobinho, mole, fraco. Pelo contrário, o amor é firme. E o amor precisa ser firme, sem ofender, sem magoar, mas ele precisa ser firme, porque o amor anda atrelado à verdade e à justiça. O amor precisa ser firme. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6 diz assim, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Sabe o que está acontecendo com os nossos filhos, as nossas crianças, as crianças de hoje? Sabe o que está acontecendo? Falta de firmeza do amor, falta de disciplina, e são crianças que estão envergonhando seus pais. Aliás, a Bíblia já diz isso. A criança entregue a si mesma virá a envergonhar a sua mãe, diz a Bíblia. Por quê? Porque nós fomos enfraquecendo. Há crianças hoje que se levantam
e olham firmes nos olhos dos pais e gritam e esperneiam, e os pais, para não ficarem mal diante dos amigos, olham para eles e dizem assim: você vê, está com sono. É típico do adolescente que quando tiver sono bota fogo na casa. É o adulto que quando tiver sono mata a esposa. Por quê? Porque o amor não foi firme. Não adianta você dizer que você tem filhos e os coloca na frente da televisão. Meus filhos estão tão quietinhos, gente. E olha, por favor, não tire essa televisão. Ô, bendita televisão, eles estão quietinhos. Bendita televisão? Só tem coisa ruim na televisão. E você que está pretendendo se casar, ou você que está pretendendo ter filhos, ouça o que eu vou lhe dizer. Você vai me odiar por causa disso. Mas eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque o amor está atrelado à verdade. Ter filho para dar para avô e vó cuidar, é melhor não tê-los. Ter filhos para colocar em creche com 1 ano de idade, é melhor não tê-los. Ter filhos para colocá-los na escola, os coitadinhos não sabem nem nada, é melhor não tê-los. Estão entendendo? Não, mas é que eu tenho que trabalhar muito para dar futuro para eles. Eles não terão futuro com esse presente que eles estão tendo hoje. E quando eles crescerem, as últimas pessoas que eles vão querer conviver será o papai e a mamãe. O amor tem que ser firme. O amor tem que ser firme. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: a Bíblia diz que por causa do amor de Deus, o Filho veio à terra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus é a resposta ao amor de Deus por nós. Sabe por que nós vamos participar da ceia hoje? Porque a Bíblia diz que na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Queridos, Ele pegou um pedaço de pão, era um pão asmo, um pão sem fermento, parece bolacha. Ele quebrou o pão. Você ouve o barulho. E Ele disse: isto é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Isso é amor. O que faz com que esse mundo reconheça a igreja não é o tamanho da igreja, não é o coral da igreja, não é o pastor da igreja, não é o banco da igreja, não é nada da igreja, a não ser o amor. Se a igreja não se ama, ela está fazendo um desserviço para a sociedade e um desserviço para a obra de Deus. Pronto, 2015 está aí, o que você vai fazer com isso? Que tal se a gente colocasse tudo isso nas mãos do Senhor nesse momento? Você pode ficar em pé um minutinho, se você puder? Só não saia, a não ser que for necessário, mas guarda esse tempo agora para você orar. Sabe, irmãos, quando eu estou pregando essa mensagem, aqui dentro tem um fogo dentro de mim, assim, dizendo: olha, que desafio enorme que você tem pela frente. A minha vontade, quando eu ouço a respeito do amor de Deus, a minha vontade é cair de joelhos e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu não vivo absolutamente esse amor. Eu preciso desse amor, eu preciso viver esse amor, eu preciso me dedicar a esse amor. Vocês vão ser conhecidos nesse mundo se vocês se amarem, disse Jesus. E esse é o novo mandamento que vocês estão recebendo, se vocês se amarem. Deixa as diferenças de lado. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, disse Jesus.
Mas eu não posso suportar. Você pode suportar, porque o Cristo vivo suportou e levou para a cruz o pecado daquela pessoa que você está falando mal. Então já tem um Salvador aquela pessoa, não vai ser você. Cuide da sua vida. Amar não é fazer o que você tem na cabeça para fazer e fazer do jeito que você quer. Amar, o amor está conectado à verdade e à justiça. Justiça é a retidão, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Quem ama faz a vontade do Pai Celestial. Não adianta eu dizer aqui na frente de você: gente, eu amo tanto a Deus. E se eu não amar minha esposa que está aqui? Entendeu? Se eu não amar meus irmãos e irmãs aqui. A Bíblia diz: aquele que não ama seu irmão a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? 2015 está aí. A parte dos seus planos pessoais, dos seus planos profissionais, eu quero dar um desafio para você e para mim. Que esse seja o ano do amor. A começar dentro de mim, a começar com a minha casa, a começar com com os meus amigos, meus irmãos e irmãs, e com o mundo, até chegar no meu inimigo. E a hora que o meu inimigo olhar para mim e jogar aquele monte de veneno, eu vou chegar, vou correr para pertinho do meu Senhor e vou dizer: Jesus, eu quero amar essa pessoa com o teu amor. Então, para poder amar, eu vou orar por ela. Abençoa aquele que me xingou, aquele que me persegue. Talvez você esteja de férias e vai ter que voltar para o seu trabalho e você tem um chefe daqueles. Ô bênção! Aquela pessoa foi colocada ali para aprumar sua vida na oração, meu amigo. É verdade. Aí você vai entrar assim, primeiro dia de trabalho, você vai entrar dizendo assim: Deus abençoe vocês, tem um ano maravilhoso. Aí a pessoa já grita lá: que Deus que nada. Você diz: a você também, a graça do Senhor esteja aqui. E se você não puder falar nada, você deseja no fundo do seu coração, e quando aquela pessoa chegar pertinho de você, olhe para ela com amor. Sabe de uma coisa? Você não consegue falar mal da pessoa por quem você ora. Não fala. Você está ali orando: Senhor, abençoa aquela vida, abençoa aquela vida, abençoa aquela vida. Aí você olha para a pessoa e fica com raiva dela. Não tem, são duas coisas diferentes. Lembra que as trevas não suportam o amor? Quem quer nessa noite dizer para o Senhor Jesus: Jesus, eu quero em 2015 viver esse amor na prática? Levanta a mão. Eu preciso. Eu sou o primeiro a levantar minha mãozinha aqui. Por isso que eu não vou fazer um apelo para você vir à frente. Sabe por quê? Porque todo mundo precisava vir. E eu também, eu já estou aqui. Eu preciso. Vamos orar. É grande, Senhor amado. É grande demais o amor de Deus em Cristo Jesus. A tua palavra diz que Deus nos amou, que deu o seu Filho, para que nós, ao recebermos este amor, entreguemos as nossas vidas pelo próximo. Senhor, é um desafio imenso, que vai contra o nosso desejo, porque o nosso desejo é revidar, o nosso desejo é nos vingarmos, o nosso desejo é amargurarmos, é fecharmos a cara. O nosso desejo carnal é não pedir perdão, é não declarar perdão. Mas, Senhor, nós queremos neste primeiro domingo, diante do Senhor, diante da ceia do Senhor que vamos participar daqui a pouco, nós queremos dizer: neste ano eu quero viver o amor de Deus na terra. O amor que Ele tem por mim e o amor que Ele tem pelos outros através de mim. Então, Senhor,
Nós não estamos fazendo isso de um modo emocional. Nós não estamos dizendo aqui, Senhor, coisas malucas. Nós só estamos dizendo que para o ser humano é difícil. Mas o Senhor disse: não há nada impossível para mim. Então, Pai, eu coloco a minha vida agora no Teu altar. E aqueles que levantaram as suas mãos estão agora mesmo colocando suas vidas no altar. E estão dizendo: Senhor, perdoa quando nós não amamos. Perdoa, Senhor amado, perdoa os meus erros, os meus pecados, perdoa-me quando eu falo que amo e não amo, quando eu faço declarações bonitas, mas eu não pratico. Perdoa-me, ó Deus, quando eu ajo de uma forma diferente na minha fé. Pai, neste ano eu quero fazer parte do exército do amor de Deus na terra, e que vai mudar a história, não por causa da sua gritaria, nem por causa do seu grito revoltoso diante das coisas erradas, mas por causa do amor. Quero declarar, Senhor, esse amor em casa e na sociedade. Eu quero declarar esse amor pelas pessoas que estão revestidas de autoridade deste país. Eu posso não aceitar o que eles pensam, o que eles fazem, mas as pessoas precisam do Teu amor. E elas só vão conhecer o Senhor se nós vivermos este amor como igreja, como corpo de Cristo na terra. Que seja assim para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.